nosso assunto agora é o selo Negócio Protetivo COP30, uma certificação voltada a empreendimentos em Belém que desejam unir geração de negócios e responsabilidade social durante a COP30, que será realizada entre os dias 10 e 21 de novembro aqui em Belém. A iniciativa faz parte do movimento Negócio Protetivo COP30, criado para formar uma rede de empreendedores comprometidos com a proteção de mulheres e crianças em contextos de grande circulação de pessoas, como o período da conferência. Vamos saber mais sobre a iniciativa com Carolina Maciel, diretora do Instituto Mondó, que é a instituição responsável por realizar a formação com os estabelecimentos de Belém. Bom dia para você, Carolina. Bom dia, Ronaldo. Tudo bom? Obrigada por me receber. A gente que agradece, Carolina. Vamos começar apresentando o que é o Selo Negócio Protetivo COP30. Bom, o Selo Negócio Protetivo é uma iniciativa do SEBRAE, do SEBRAE Nacional, onde o Instituto Mondó ela é a parceira executora e tem o objetivo de qualificar os empreendedores, e suas equipes, a identificar possíveis situações de risco, seja em uma questão com mulheres ou com crianças e adolescentes. E como que vai funcionar na prática o Selo Negócio Protetivo COP30? Terá alguma sinalização? Sim, sim. O primeiro passo, o empreendimento, o empreendedor, vamos dizer assim, indicar interesse, eles vão ser qualificados, existe uma formação, uma capacitação, e depois existe sim também a sinalização de que aquele empreendimento ele é um empreendimento responsável e que é um espaço seguro, Então, existe um Media Kit, que vai ajudar nessa sinalização, seja através de cartazes, totens, enfim, existem alguns adesivos. Então, existe aí um rol de material que vai ajudar ao consumidor a identificar que esse negócio ele é um negócio protetivo. E a gente sabe muito, que esse período da COP vai ter realmente uma grande movimentação de pessoas aqui na nossa capital. E com relação a esses empreendimentos, quais os empreendimentos aqui de Belém que podem participar e como que eles devem aderir a esse movimento? Bom, na verdade o convite ele fica para todo tipo de empreendedor, seja o pipoqueiro, o Uber ou aquele formal, micro, pequeno. Então é um convite aberto que o SEBRAE faz para todo aquele que empreende. Então, esse empreendedor ele pode sinalizar esse interesse em aderir ao selo no site do Instituto Mondó. Então, existe lá uma sinalização Instituto Mondó, @org.br, e também no Instagram. Então, você pode ir lá, existe um formulário onde você indica seu interesse e a equipe da gente aqui de mobilização e articulação entra em contato para marcar essa qualificação e dar os próximos passos. Além disso também, como que será a atuação do próprio Instituto, do Instituto Mondó, com a formação e capacitação desses participantes? Isso, como eu disse, quando se sinaliza esse interesse em participar do selo, existe um contato e aí vai ser agendado, seja online ou seja presencial, essa capacitação. Então, a gente tem tido os dois modelos para facilitar a adesão, Então, é uma capacitação de 2 horas e traz aí um letramento de direitos humanos, onde aquela pessoa que passa por essa capacitação, como eu disse, vai estar preparada para identificar, acolher e encaminhar possíveis vítimas. Além disso também, com essa iniciativa, qual a importância de unir a geração de negócios, naturalmente que vai estar de uma certa forma bem aquecida aqui em Belém por conta da COP, mas também unido à responsabilidade social? Isso, a gente sabe que grandes eventos trazem um fluxo grande de pessoas, a gente sabe que isso também gera o risco, o aumento do risco de possíveis violações de direitos, e aí a gente acredita que, obviamente, esse selo ele tem um recorte da COP, mas a gente sabe que hoje os consumidores eles escolhem um serviço ou um produto diante de muitas perspectivas e a responsabilidade daquele empreendimento com a sociedade também é uma frente, uma camada que tem sido observada. Então, a gente sabe que essa capacitação, ela tem, o selo tem um olhar sobre a COP, mas a gente deixa aí um legado para que depois aquele consumidor ele saiba que aquele espaço é um espaço responsável, que tem aí uma interação positiva com a comunidade, não só a prestação de serviço. Estamos conversando com Carolina Maciel, ela que é diretora do Instituto Mondó,
e que está falando com a gente aqui sobre o selo Negócio Protetivo COP30, que é uma certificação voltada a empreendimentos de Belém que desejam unir geração de negócios e responsabilidade social durante a COP30 aqui na capital paraense. E com isso, Carolina, qual o impacto que vocês esperam gerar no público que vai visitar esses locais, sejam os moradores aqui da cidade ou os visitantes? Bom, a gente sabe que está todo mundo, todos os negócios estão se preparando para receber bem, né? Seja o turista ou aquele próprio a comunidade que vive na cidade. Então a gente sabe, a gente espera, como eu disse, que a gente deixe aí um ecossistema de empreendimento cada vez mais responsável, capacitado, como eu disse, para identificar situações, né, de risco e possam saber como lidar, acolher e encaminhar. Essa certificação, ela busca também incentivar as boas práticas ou reforçar, né, essa questão dessa responsabilidade social dentro desses empreendimentos? Isso, a gente orienta, né, existe um termo, inclusive, de comprometimento que esse empreendedor ele assina, para que ele assuma operacionalmente algumas ações que fortalece, né, o empreendimento e fortalece essa relação com a comunidade. Então, a gente entende que após essa capacitação, muitas vezes o próprio cidadão não sabe a quem ligar, é o 100, é o Disque 180. Então, esse tipo de ação, ele fortalece o sistema de garantias de direito, fortalece os protocolos que já existem e que muitas vezes o cidadão não sabe. Então, a gente tem aí feito uma convocação para que o empreendedor ele se coloque como um cidadão ativo no enfrentamento às violências. Agora, falando de uma maneira hipotética sobre essa empresa, por exemplo, eu tenho uma empresa e eu consigo ter esse selo. De que forma o selo pode impactar positivamente a imagem e também os resultados dessa empresa que vai estar certificada com esse selo? A gente tem total segurança de que um consumidor ele quer estar num ambiente seguro, né? Então, a gente sabe que isso é uma variável que impacta, obviamente, no retorno do empreendimento. Então, a gente tem estimulado cada vez mais diferentes empreendedores, como eu disse, seja um pipoqueiro, seja o hotel, seja o restaurante. A gente tem falado muito sobre isso, inclusive, que para além da cadeia do turismo, né, dos negócios que estão atrelados ao turismo, podem aderir, porque isso, com certeza, vai trazer um retorno positivo, porque chama a atenção do consumidor, saber que aquele espaço é um espaço que acolhe, né, cada vez mais a pauta da segurança da mulher, o enfrentamento à violência. A gente tem visto na mídia cada vez mais situações onde os protocolos, espaços onde existem protocolos, onde sua equipe está qualificada, ela se torna um espaço mais atrativo para o consumidor e, assim, obviamente, um retorno, né, faturamento maior. Esse programa, né, o selo Negócio Protetivo COP30, ainda ganha uma importância maior, visto que no período da COP, nós vamos estar no período das férias escolares. Isso. Então, acaba tendo um impacto muito positivo com relação aos enfrentamentos, enfim, das coisas que a gente sabe muito bem que, infelizmente, existem, né, com relação à criança, adolescente, às mulheres. Então, esse programa acaba também contribuindo nesse combate. Com certeza, com certeza. A gente sabe que vai estar todo mundo, as escolas vão estar paradas, como foi bem falado. E, como eu disse, qualquer evento, né, não é só porque é no Pará ou porque é a COP, então seja as Olimpíadas, a Copa, a gente sabe que esse fluxo de turista, ele gera um maior risco de violações de direitos. Então, obviamente, essa quantidade de pessoas de outras, né, regiões, de outras partes do mundo, aumenta e é preciso estar preparado, a comunidade precisa estar preparada para poder agir da melhor forma possível diante de uma situação. Voltando a falar um pouco sobre a questão das empresas, tem algum tipo de critério mínimo para que essa empresa tenha ali essa certificação, ou é totalmente aberto a partir do momento que a empresa demonstra o interesse em ter o selo? Isso. Aí já se começa a planejar para que a empresa consiga ter esse selo? Bom, é um convite para todo empreendedor, seja ele formal ou informal. Eu sou MEI, eu tenho meu negócio, mas eu não tenho a formalização.
Esse convite é um convite aberto a todos. Obviamente, tem a questão da capacitação, é preciso fazer essa formação de 2 horas, mas assumir, né, esse compromisso público, né, de ter aí um compromisso ético diante de possíveis situações de violações, mas é um convite que está aberto a todo o perfil do empreendedor, então, e é sem custo. Então, de fato, um convite para uma semente, né, como eu disse, um letramento de direitos humanos, de protocolos e, enfim, poder uma conduta positiva dentro da sociedade. O programa prevê também um acompanhamento contínuo dessas empresas que vão ganhar o selo? Esse selo ele vem agora como uma primeira fase, vamos dizer assim. Sim. Ele está restrito à COP, mas a expectativa é que no futuro a gente consiga fazer aí um selo, né, uma certificação num programa mais robusto e que seja independente de eventos. Então, é algo que está sendo pensado, construído. E essa experiência da COP ela tem trazido muitos aprendizados sobre como engajar, como melhor qualificar os diferentes negócios e os diferentes perfis. E justamente para encerrar nossa entrevista aqui, Carolina, eu ia te perguntar sobre essa avaliação que vocês fazem, né, desse selo como um legado aqui da COP30 e o que isso pode deixar para o desenvolvimento aqui dos negócios locais, dos negócios aqui da nossa cidade. Como eu bem disse, né, existe um olhar cada vez mais do consumidor sobre como a empresa interage com a comunidade. Isso, obviamente, agrega valor. A gente sabe que o consumidor ele tem escolhido, ele tem decidido consumir, né, comprar, estar em ambientes e consumir produtos que têm uma boa relação. A pauta, obviamente, a pauta da COP, ela fortaleceu esse olhar sobre a questão da responsabilidade, sobre a questão social, ambiental. Então, esse selo é mais uma iniciativa que fortalece esse empreendimento junto do seu consumidor. Conversamos com Carolina Maciel, ela que é diretora do Instituto Mondó, que é a instituição responsável por realizar a formação aqui com os estabelecimentos de Belém com relação ao selo Negócio Protetivo COP30. Carolina, muito obrigado, parabéns pela iniciativa, sucesso e que o selo seja realmente um verdadeiro sucesso dentro dos empreendimentos aqui da nossa capital. Obrigada. Agora são 10h50.